Saudações, colegas da educação, tudo bem com vocês? Me chamo Adrian Tobio, professor Adrian Tobio. Sou professor do Colégio Marista de Brasília, também conhecido como Maristão. Atuo como professor do ensino médio na área de Química, voltado às frentes do novo ensino médio. E atuo também como professor de Ciências nos anos finais, nono ano, no ensino fundamental. Já participei do projeto Educador Inovador em outro momento. Estou voltando aqui no ano 2023 entregando este projeto e outro. É a segunda vez que eu participo do projeto. Estou enviando esse aqui para o nono ano e também enviei um na inscrição do ensino médio. Então vamos ver. Estou com expectativas boas aí que vai dar bom. Bom, de qualquer forma, para o nono ano, tenho essa proposta de atividade diversificada, baseada no jogo de RPG, naquele que você assume um papel, uma persona ali de um guerreiro, de um mago, de um ladino, de um guardião, enfim, curandeiro, e participa de uma envolvente história épica, atrás de um objetivo em comum com seus colegas, que talvez seja trazer a paz ao reino, enfim, uma premiação. E como entusiasta da parte de jogos didáticos que sou, e também amante dos jogos, enfim, em geral, principalmente RPG, quis trazer essa proposta aqui para o ensino fundamental e venho com uma proposta de atividade diversificada. Então, no lugar de aplicar uma lista de exercícios tradicional e monótona, fizemos esse projeto aqui bem divertido. Esse projeto é de minha autoria, junto com alguns colegas da área de ciências, meu amigo Tiagão, principalmente aqui, que me ajudou nessa parte final da implementação no nono ano. Trouxemos, então, essa proposta do RPG, sendo a atividade diversificada do nono ano, que aplicamos no primeiro trimestre desse ano. Tá? Então, eu vim explicar mais ou menos aqui como é que funciona essa proposta, beleza? Então, vamos lá. Como havia dito antes, projeto de minha autoria, inicialmente eu fiz o RPG voltado para ser um RPG de tabuleiro, aquele RPG que é mestrado por uma pessoa, enquanto os demais jogadores são meros peões do jogo ali, vão obedecendo às táticas e dinâmicas do jogo, como um RPG de mesa que a gente chama. Bom, fiz esse RPG de mesa criando tabuleiros, dungeons, cavernas, enfim, salas, salões, e criei os bonequinhos em impressão 3D. Eu sou um grande entusiasta da impressão 3D, já tenho minha própria empresa, inclusive, sou entusiasta, então posso falar que sou um profissional da área 3D também. Então a ideia era fazer uma proposta bem tradicional em cima do RPG. Fiz os primeiros testes, não havia dado tempo, não dava para aplicar de uma forma dinâmica em sala de aula, demoraria muito. Então, fui fazendo alguns recortes aqui, outros ali, e criei um RPG mais rápido e fiz esse teste no nono ano e deu super certo. Como é que funciona o RPG A Busca da Nota Sagrada? Apresentei esse RPG em sala para os alunos, de uma forma a ambientar a sala, deixei tudo escuro, uma musiquinha ao fundo, uma musiquinha épica, medieval, e ambientei os alunos na historinha, que no caso eles seriam guerreiros que foram atraídos por uma voz, uma floresta encantada, cada um individualmente, e eles caíram numa espécie de abismo, e nesse abismo eles se encontraram, ouviam vozes, enfim, gritos, mas estava tudo escuro. E ao fundo uma luz. Cada um desses perseguiu essa luz, e quando essa luz ficava mais evidente, veio um mago poderoso, um mago sábio, fez-se a luz naquele momento, os guerreiros se enxergavam, e esse mago proclama que eles seriam os salvadores da nova Terra. A Terra estaria ali com problemas aí por conta do chefão, que a gente chama de boss, e eles seriam os salvadores aí a ponto de trazer a paz à Terra novamente. Bom, nesse momento eles se encontram aleatoriamente. Então, quer dizer isso aqui que é uma desculpa para que os alunos formem grupos aleatórios. Eles foram formados grupos aleatórios. E cada um receberia
atribuição, uma habilidade, né, por ser um personagem. Então nós teríamos os personagens magos, né, que são conjuradores, são sábios, sabem usar as magias para modo defensivo, para modo, enfim, de ataque. Então seriam aquelas pessoas detentoras mais de conhecimento. Então eles teriam um item especial que seria o cajado. E esse cajado seria acompanhado aí de um efeito que, no caso, é eliminar um item incorreto. Como assim eliminar um item incorreto? O mago fala que cada um ele vai ter uma atribuição para derrotar o boss. E para derrotar o boss, eles têm que participar de uma luta final, onde um grande questionário seria a representação dessa luta. E o questionário é de acertos e erros. Se eles acertam o questionário, o boss toma dano. Se eles erram o questionário, os participantes tomam dano a ponto de ser eliminados da jogada. Então, cada um tem um item especial, um poder especial, para tentar ter uma vantagem sobre o boss e assim conseguir tanto a nota no projeto, né, uma nota boa no projeto, talvez a nota máxima, e também competir entre eles mesmos, né? Aquele grupo que tiver a melhor nota e utilizar inclusive menos itens ou menos vantagens consegue a premiação final que nós fizemos no projeto. Foi bem interessante, como vou mostrar daqui a pouquinho. Então tínhamos personagens magos, tínhamos ladinos, que são furtivos, eles têm essa capacidade de furtividade, então eles seriam bons ladrões, batedores de carteira, assassinos, enfim. E a habilidade seria furtividade, conseguiria roubar uma informação do boss para uma questão. Nós tínhamos guerreiros, são bravos, né, são robustos, então eles teriam uma forma de atacar o boss de uma maneira mais potente, enfim, poderiam intimidar o boss ou até dar um dano duplo. Personagens como bardo, que poderiam o bardo seriam aqueles que são os trovadores, né? Que conseguem persuadir com a sua música, sua poesia, e fazer com que o boss também liberasse aí uma desvantagem para ele ou uma vantagem para o personagem, que seria pular uma questão, eliminar uma questão que esteja difícil, por exemplo. Nós tínhamos também os curandeiros, enfim. Cada personagem com sua atribuição. Dada a largada, esses personagens, sem poderes ainda, iriam para as primeiras aventuras. E essas primeiras aventuras foram designadas pelo mago, né, que seriam algumas quests para serem resolvidas. No caso, a gente usou o Forms do próprio Microsoft para fazer esses questionários, né? E o mago designou, então, que cada quest liberaria um poder ou uma habilidade para esses guerreiros, tá? Então, basicamente, os grupos receberam, cada grupo, um formulário desse. Todos os formulários são diferentes, com perguntas e quests diferentes, envolvendo aí os componentes. As perguntas não são simplesmente perguntas de livro ou de vestibular, enfim, não são monótonas dessa forma. Foram feitas em formato de charadas, atribuindo, claro, o conteúdo visto, né, aqui, por exemplo, nas ciências, na matemática, na geografia. Então, todos os componentes que participaram desse momento. Então, as respostas eram feitas em cima dessas charadas. A charada não necessariamente é só uma resposta em texto. Ela poderia ser o envio de uma foto, de um vídeo que fizesse menção à resposta. Poderia ser uma resposta, uma música, por exemplo. Poderia ser uma própria equação e resolver essa equação, mostrando todos os passos, enfim. Então, cada um aqui teve a sua atribuição. E cada professor por participante era um boss diferente. Então, foi atribuída personas para esses professores, como, por exemplo, Virgílio Impiedoso, que era o professor de Sociologia. Ele fez a abordagem aqui dele voltada em cima da Sociologia. E na hora da luta contra o Virgílio Impiedoso, teria um grupo ou um conjunto de grupos associados a essa batalha e teriam que derrotar ele com outro questionário que não esse, né, de perguntas e respostas. Então, esse questionário aqui, esse formulário, era para atribuir
as habilidades aos personagens. Então os personagens poderiam responder corretamente, né, todas essas quests, e todos os personagens saírem com suas habilidades e vantagens na hora da luta contra o boss. Nem sempre todos os grupos conseguiram responder todas as questões, eram questões difíceis, né? Variadas, tinha fácil, médio, difícil. Então eles tiveram que usar das estratégias aqui para quais habilidades eles queriam principalmente garantir e focar. Então, alguns grupos conseguiram liberar todos, outros a metade, outros até nenhum. Mas isso não onerava a nota, ou seja, o grupo não perdia nota por não conseguir responder essas questões. Eles só deixavam de ter uma vantagem para a luta na fase 2, contra o boss. Bom, feito isso, né, todos os grupos avaliados, estando eles com habilidades ou não, nós, como equipe, nos separamos em personas, né, como havia dito, em diferentes chefões, e cada um foi para um espaço da escola onde as questões da luta final contra o boss estariam projetadas no quadro, por exemplo, e a luta contra os guerreiros começaria. Como é que acontece essa luta? Fizemos uma lista de questionários envolvendo os conteúdos dos participantes, né? E os questionários começam com uma iniciativa. Joga-se o dado. Se o boss tirar um valor maior, ele tem a iniciativa de ataque. Se os guerreiros tirarem um valor maior, eles têm a iniciativa então de atacar. Então, para derrotar o boss, tinha que ter 6 a 7 danos, ou seja, tinha que acertar de 6 a 7 questões. Cada uma dessas questões também era tirada ao acaso. O tema, né? Poderia ser de matemática, ciências, enfim. Eles iam podendo escolher também à medida que eles tiravam maiores notas no dado, né? Maiores valores no dado. Então aí entre os principais elementos de RPG, que é o ataque, a defesa e o uso das habilidades. À medida que vinham as questões, eles tinham que saber quem ia lutar naquele momento, né? É um RPG de turnos. E se o personagem ia utilizar o efeito ou não para derrotar aquela questão. Então o boss lançava a questão, o personagem poderia responder sem usar efeito, mas caso se encontrasse em dificuldades, poderia usar seu efeito para tentar duplicar o dano, para pular a questão, para conseguir, enfim, algum ganho que lhes trouxesse vantagem para garantir essa nota final. No final das contas, o grupo que melhor se desempenhou acabou ganhando uma premiação, ou seja, o grupo que mais deu dano ao chefão e menos utilizou das vantagens, né, atribuídas aí pelo mago, conseguiu a premiação final, né, teve uma medalha bonitinha ali que a gente conseguiu fazer, e são detentores aí do cajado até o ano que vem, quando tiver um novo RPG. Então, dessa forma a gente conseguiu dinamizar aí o que antes poderia ser uma lista monótona, acabou virando uma atividade bem divertida. Tivemos bons resultados, né, as pessoas conseguiram notas promissoras. Quem participou, pelo menos de uma forma mais efetiva, achou super divertido. Outros, enfim, talvez nem tanto, não gostam muito da temática, mas de uma forma geral a gente conseguiu bons resultados. Os professores, a escola, enfim, um engajamento legal, eles podiam ir fantasiados no dia. Aquele grupo ali já tinha tirado a fantasia, porque a premiação foi um outro dia. Então criou uma dinâmica e um recreio, inclusive festivo, né, para a formatura do 9º ano. Então unimos o útil ao agradável. Essa proposta está dentro de todas as diretrizes e matrizes possíveis aí de aplicação de atividade diversificada. Então ela entra de acordo com o Projeto Educativo Brasil Marista, entra de acordo com as matrizes curriculares da educação brasileira, BNCC. Então é uma proposta bem divertida e elegante aí para fazer uma atividade diversificada para seja ensino fundamental ou médio. Isso aqui poderia ser aplicado em qualquer um dos dois. Eu apliquei no 9º ano junto com meus colegas. Bom, é isso, fico por aqui. Espero ter sido direto ao ponto. Grande abraço, agradeço pela atenção de vocês desde já e estou com boas expectativas aí para o projeto. Tchau, tchau, gente. Grande abraço.